E não tem outra forma de agradar a Deus se não for uma vida de fé. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: tudo que você precisa para sair de onde está, para os grandes alvos dos seus sonhos, é fé. Agrade a Deus e com certeza você vai ser presenteado. Amém? Fazem 16 anos que eu ensino essa matéria no Rema Brasil. Eu andei por muitos lugares no Brasil ensinando sobre isso. E quando foi, acho que mais ou menos em novembro, começo de outubro, final de outubro para o começo de novembro, o Senhor tratou comigo para voltar a estudar sobre fé, para ler sobre fé. E quando a gente começa a pensar, a fazer as mesmas coisas, vem aquela, no coração dizendo assim: poxa, mas você já tem um conhecimento sobre isso. E quando eu pensei sobre isso, que eu digo, poxa, já 16 anos, eu sei até onde estão as vírgulas dessas apostilas todinha que tem aqui no Rema Brasil, quando se trata do assunto sobre fé. E eu posso dizer essa apostila todinha de cor sem problema. E o Senhor disse: quer sair de onde está e chegar num lugar mais alto? Aí eu disse: é o que eu estou crendo. Aí ele disse: então estude sobre fé. Fé vai levar a nossa vida a uma vida saudável. Fé vai levar a nossa vida a uma vida próspera. Fé vai levar a nossa vida a sair de onde está para chegar no sonho que nós tantos estamos desejando. Amém? Então não se cansa de ouvir sobre fé, estuda sobre fé, medita sobre fé, porque fé vai te colocar em lugares altos. Fé de fato faz lembrar a mim e a você onde nós estamos. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fé faz lembrar a mim e a você como foi que eu e você foi recriado. Fomos criados pela semente incorruptível da palavra de Deus, a qual gera fé em nosso coração e faz de mim e você uma nova criatura. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: hoje a sua fé vai aumentar um pouco mais. Porque fé, meu irmão, vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você fica feliz em saber que sua fé está crescendo nessa tarde? Glória a Deus. Então eu quero que você vá lá para Hebreus 11. Nós vamos detalhar algumas coisas e eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender com esse estudo, amém? Porque Ele é um Deus que verdadeiramente surpreende. Essa palavra se torna nova para a gente em todo o tempo e o tempo todo. Hebreus 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Quem está esperando aqui alguma coisa? Então, se você tem fé, você tem que ter certeza que algo vai chegar para a sua vida, que algo vai mudar a sua vida, que algo que você vem orando, declarando, desejando, vai começar a chegar para você. Você tem que gerar essa certeza dentro de você. E Marcos 11, é impossível falar de fé e não ir lá para Marcos 11, não é verdade? Eu quero que você vá para lá. Abre tua Bíblia lá. Jesus inicia um ensinamento muito glorioso sobre fé. Ele diz assim, Marcos 11, 20, diz: e passando eles pela manhã, viram uma figueira que secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. E buscando isso, em outras versões e no original, diz: tenha a fé do tipo de Deus. Jesus dizendo isso para os seus próprios discípulos. Pedro chega: mestre, olha, a figueira que você amaldiçoou ontem, aquela palavra que você lançou ontem, fez secar essa figueira desde a raiz. Pedro foi ver a raiz, não viu só as folhas que estavam secas, porque verdadeiramente para chegar nas folhas tem que começar algo de baixo. Não é verdade? A morte começa sempre em algum órgão por dentro para depois aparecer aqui fora. Não é verdade? Não foi diferente com a figueira. Começou nas raízes para subir. Só que foi tão rápido que chamou a atenção de Pedro. Pedro, quando passou no outro dia, viu aquilo lá. Mestre, olha, presta bem atenção. A figueira secou desde a raiz. Não foram só as folhas, foi tudo. E o Senhor olhou para ele e disse: Pedro, presta atenção esse ensinamento. Tenha a fé do tipo de Deus.
E qual é a fé do tipo de Deus? A fé que fala. A fé que diz o que quer. A fé que acredita no que está dizendo. E a fé que tem um resultado que está falando. Então, se eu quero resultados diferentes, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. E eu tenho que começar a falar aquilo que foi mudado, verdadeiramente meus novos pensamentos. Eu não posso continuar com pensamentos antigos, falando coisas erradas e ter o retorno que eu sonho. Então, se eu tenho que ter a fé do tipo de Deus, eu tenho que começar a renovar a minha mente ao ponto de pensar o que Deus pensa. E Deus nunca pensa em tiquinho, nunca pensa em pouquinho, nunca pensa em menos. Nosso Deus é um Deus de mais e mais. O nosso Deus é um Deus de acréscimo. O nosso Deus é um Deus de muito. Nosso Deus é um Deus grande. Então, os nossos pensamentos, se estiverem pequenos, é tempo de mudança para a minha vida e para a sua. Não podemos fazer contas com aquilo que nós temos. Nós temos que fazer conta, dando ações de graça pelaquilo que Deus há de fazer. Eu vi as contas que Jesus fez com 5 pães e 2 peixinhos. Ele olhou e disse, alguém disse, o que é isso para tanta gente? Jesus disse, me dá isso aí que com 2 minutos de oração eu resolvo. Poxa, me dá isso aí que com 2 minutos de oração eu transformo para 5.000 pessoas. Fora mulheres e crianças que não são contadas nisso aí. Então, o que está saindo da minha boca e da sua boca com relação àquilo que nós temos? O que está saindo da minha boca e da sua boca é o que nós estamos vendo ou é o que nós estamos crendo? Da boca de Jesus só saía o que ele acreditava. Se ele passava a noite tendo a comunhão com Deus, então ele tinha pensamentos grandes como os pensamentos de Deus. Então nada nesse mundo confundia ele ao ponto dele parar. Não é verdade? O que se eu tivesse 5 pães e 2 peixinhos para alimentar vocês nessa noite? O que seria? Nada. E olha que nem tem 5.000 aqui. Ainda. Não é verdade? Mas ele é muito claro quando diz, olha, me dá isso aí. E quando alguém entrega nas mãos dele, ele diz, Pai, olha que palavras tão simples que devem sair da minha boca e da sua boca em todo o tempo. Eu não tenho que olhar para o que meu irmão tem. Eu tenho que olhar para o que eu tenho e render ações de graça acreditando nos dias melhores. Então eu tenho que pegar aquilo lá, dizer, olha Senhor, eu tenho isso aqui e eu te dou ações de graça por isso. E aquilo lá vai começar a entrar em processo de transformação. Quantas coisas você tem para transformar essa semana com ações de graça? E quando eu prestei atenção a isso, eu disse, meu Deus, 2 minutinhos só de oração, alimentou 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Agora, se a gente começar a entender o que Jesus começa a nos ensinar, através desse versículo, quando diz, tende a fé do tipo de Deus. Ou seja, preste atenção no que você vai falar. Ou o que é 5 pães e 2 peixinhos. Ou, Pai, obrigada, porque isso aqui é o suficiente para você multiplicar e eu ver os meus sonhos realizados. Pai, isso aqui é o que eu posso colocar nas tuas mãos e ver crescer. Eu gosto disso. O que eu posso colocar nas tuas mãos e ver crescer. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez se eu dissesse assim, vamos fazer uma confissão, que você vai receber 100.000 reais no começo do outro ano. Aí alguns iam dizer amém, outros iam confessar aqui só porque ia pegar carona na minha fé. Outros iam confessar porque os outros estavam confessando, então ele ia ser o papagaio. Ia repetir aquela história. Mas sabe que se você começasse a confessar isso, determinando para a sua vida hoje, nem você estaria acreditando no que estaria dizendo. Mas se você permanecesse, com 1 semana, você já ia ver que isso aí é normal. Acostumou. Renovou. Entendeu que não foi na sua força, é naquilo que Deus pode fazer por você. Entendeu que não é o seu salário que mantém você vivo, é Deus que cuida de você todos os dias. Entende? Então, eu desafio a você a pensar em algo grande. Talvez algo até que você tenha condições de ter, mas que você passe a deixar a sua condição de lado e exercer a sua fé. Declarando, permanecendo na sua declaração.
para ver o resultado que Deus quer realizar através daquilo que você fala. Por quê? Porque fé, ela tem que ser falada. Ela não pode ser só sonhada e só pensada. Ela tem que ser falada. De fato, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, se não me engano, diz assim: tende, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que... Eu criei, por isso é que... Também nós cremos, por isso é que... Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: esse é o espírito da fé. Mas volta lá para Marcos 11. Diga, eu vou sair de onde eu estou. E quando eu falo de sair de onde você está, não é o espaço geográfico. Eu falo em você sair de onde você está espiritualmente para chegar naquilo que Deus quer. Porque tudo começa no Espírito. Deus é Espírito e tudo partiu dele. Amém? Vamos lá. Crie por isso. Quem voltou para Marcos 11? Olha só. Porque em verdade vos afirmo que se alguém a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar onde? Não duvidar onde? Não duvidar onde? Mas crê que se fará o quê? Assim será com ele. Por 2 vezes esse verbo aparece, o verbo dizer. Então Deus começa a dizer para mim e para você. É interessante que eu e você comece a atentar e prestar atenção para aquilo que estamos falando. Porque muitas vezes só pensamos que Deus está nos ouvindo na igreja, quando estamos louvando, ou no nosso momento de oração. Mas não é bem assim não. Deus nos ouve 24 horas. E sabe, você pode ter até um momento de oração prazeroso, gostoso, onde Deus falou com você e disse que vai fazer alguma coisa por sua vida e faz as suas promessas maravilhosas e te dá versículos onde você pode embasar a sua vida. E quando você vai conversar com pessoas, o que é que acontece? Ao invés de você pegar aquela fé da sua oração e carregar ela junto com você, você começa a contar a situação. A Bíblia não manda você empurrar a montanha, a Bíblia manda que eu e você fale a montanha. Mas não é falar só no momento de oração, é falar em todo o tempo e o tempo todo, porque ela sempre vai aparecer. E quando ela não aparece, tem sempre um indivíduo que vai chegar para mim e para você para mostrar. Como é que está essa situação? Só que você já orou. Você já falou. E você vai continuar tendo aquela atitude de fé, porque você embasou a sua vida no que foi falado para você através da palavra. Então, ao sair dali, se alguém pergunta como você está, eu digo, agora está tudo bem, eu já falei com quem pode resolver. Ah, mas olha, não é bem assim não, olha, eu estou vendo que a tua vida não está. E como é que vai ser? E como será? Oh, eu entreguei toda a ansiedade diante dele porque ele cuida de mim. Agora, aqueles que não conseguiram alcançar esses pensamentos ainda, a tendência é fazer uma oração fervorosa, muitas vezes uma oração de concordância, juntar-se com outros irmãos, sair dali afogueado, e no primeiro encontro com a família, o que acontece? Um problema grande acontece, ele esquece tudo aquilo que foi feito no reino do Espírito. E sabe o que acontece? Ele vai falar, está vendo aí? Não deu certo. Acha que é tudo instantâneo. Botei no micro-ondas, 1 minuto se resolve. Fé é provada, gente. Fé é provada. Fé é provada. E Deus todo dia dá oportunidade inúmeras a mim e a você para provando a nossa fé. E como eu e você vai se comportar? Tipo Tomé. Olha só, Tomé não estava orando, Tomé estava reunido com seus amigos e com os discípulos, e os discípulos chegaram para ele, mas Tomé, tu não sabe? Quem esteve aqui com a gente hoje foi o mestre. Ele sentou aqui com a gente, ele conversou, e tem mais, ele mandou reunir todo mundo. E Tomé disse, se eu não tocar na mão dele, se eu não ver, eu não creio. Ele decidiu não crer. Só que Tomé esqueceu que Deus não só ouvia, que Jesus não só ouvia nos momentos de oração. Jesus nos ouve em momentos informais como esse. Estou vendo que isso vai acontecer.
Não vai acontecer para você, mas para mim vai, que estou crendo. Mas eu declaro que vai acontecer na tua vida, porque hoje você vai ter confissões diferentes. E sabe, a primeira vez que Jesus aparece, ele nem se dirige diretamente aos discípulos, ele vai logo para o incrédulo. Aí disse, ó, vem cá, Tomé, toca aqui. Você está me vendo, Tomé? Está lá em João 20. Depois você abre lá e começa a ler. Jesus vai diretamente para aquele momento daquela conversa informal. Jesus não podia ter ido para um momento de oração? Que estava consagrado a ele? Mas sabe o que ele vê? É aquela câmara de 24 horas. Isso é bom porque isso nos livra de pecado. Se a gente começar a pensar sobre isso. E aí, o que aconteceu? Tomé olhou para ele assim e disse, mestre, ele disse, por que me viste crescer? Isso não é nada para mim. Porque bem-aventurado para mim, bem-sucedido para mim, extremamente no sucesso para mim, são aqueles que não viram, mas creram. Então, que isso fique no meu coração e no seu coração hoje, que Deus não só te ouve no momento de oração, não. É 24 horas você está sendo filmado pelos céus. As tuas palavras, as tuas confissões, aquilo que você diz a respeito dos seus irmãos, da sua liderança, tudo isso está sendo filmado. E isso é um tempo bom para a gente começar a pensar e mudar, porque muitas coisas não aconteceram comigo em 2016, então eu tenho que rever conceitos. Eu tenho que olhar para princípios. Se é que eu quero sair de onde eu estou. Não é verdade? Mas Deus começa dizendo para mim e para você, olha, não foi para viver uma fé de Tomé que eu chamei você. Não foi para viver uma fé de Tomé que eu te dei essa palavra revelada. Que eu estou te mostrando que fé é certeza. Que fé faz você ter certeza no seu momento de oração, no seu momento na sua casa, no seu momento com seus amigos. E em todo o tempo que você estiver reunindo, você acreditar que Deus vai fazer mais do que você está pedindo ou pensando. Se você não acredita no que vai acontecer na vida dos seus irmãos, se você não acredita pela coisa que você está vendo agora, se você não está acreditando no momento de fé dele, mas pelo menos não discorda, sai de perto. Não mina a fé dos outros. Desde que aquilo que ele esteja crendo, ele possa levar adiante, empurra a fé de outra pessoa. Sabe, talvez você não pode fazer isso agora, mas você vai ter um impulso para fazer algo maior. Fica tranquilo. Vai acontecer, não faz as pessoas se desestimularem. Por quê? Porque você sabe que muitas coisas que aconteceram na minha vida e na tua vida, foi por quê? Porque nós decidimos acreditar. A Bíblia diz que nós temos aquilo que nós falamos. E eu fico muito feliz com isso, porque eu não vou ter o que os outros dizem. Eu vou ter o que eu falo. Olha para essa irmã e diga assim, você só vai ter aquilo que você crê e falar. Isso significa que para os abençoados, praga não tem valor. Alguém pode jogar uma praga na tua vida, mas ela não vai pegar. Sabe por quê? Porque nós temos o que dizemos e não o que os outros falam. Não é verdade? Está escrito, e nós podemos acreditar naquilo que nosso Deus diz. Talvez não possamos acreditar em pessoas mais por devido às coisas que estamos vendo, mas podemos acreditar naquilo que nosso Pai disse, porque Ele é real. Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, aguarde. O seu sonho não vai ser mais engavetado. Muita coisa pode acontecer até o dia 31. Talvez, em vez de comprar, você vai ganhar. Não é verdade? Às vezes estamos sendo poupados de alguma coisa e não estamos entendendo. Por que não aconteceu agora? Eu queria tanto. Fica tranquilo. Deus vela pela palavra dele. Senhor, obrigado, porque do pouco você faz muito. Obrigado, porque você vai colocar as melhores promoções na minha frente. Você vai trazer o que não é como se já fosse para a minha vida. Ele diz, porque em verdade vos afirmo. Gente, só afirma quem tem certeza. E era o próprio Jesus dizendo para os seus discípulos, presta atenção, eu estou te falando a verdade. E eu afirmo novamente, se alguém disser,
Agora, muitas vezes o problema é que nós queremos fazer, nós queremos empurrar um monte, ao invés de falar. Olha para teu irmão e diga assim: deixa o mais difícil para ele. Deixa que ele possa empurrar. Só declara. Você vai sair. Você vai sair, você vai acontecer, você vai ter, você vai fazer, você vai influenciar, porque você nasceu para isso. E você não pode aceitar menos do que Deus criou você para ser e ter. Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: eu estou olhando para uma pessoa de fé. Porque, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede, recebereis, e assim será convosco. E assim será convosco. Um certo discípulo perguntou para Jesus, abre lá em João 20 para você ver. Desculpa, João 6. João 6, versículo 29. Vou ler do 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra é esta, que creias. Que creias. Que creias naquele que por ele foi enviado. Tem alguém que crê em Jesus aqui? Então, preste bem atenção, se a gente começa a crer nos ensinamentos que nos foram dados através de Jesus Cristo, não vai demorar muito para realizar grandes coisas. Às vezes ficamos meditando muito sobre cura. Aí, claro, nada de errado em meditar. Quanto mais você medita, mais essa palavra vai tomando forma dentro de você. Mas se você começar a prestar atenção a esses ensinamentos, vai ser muito mais simples do que você passar o dia todo só meditando sobre isso. Você prestar atenção, diz assim, ele disse que se eu disser, pai, eu vou começar a dizer. E você começa a dizer meio desacreditado, por ser algo grande demais para aquilo que é a sua vida. Por quê? Porque somos brasileiros, somos criados no meio de tiquinho, de pouquinho. De cuidado com isso aí, porque sua irmã ainda vai comer. Guarde isso aí, porque tem a hora do jantar, ou não? Então, a nossa mentalidade, de certa forma, ficou restrita a coisas pequenas. Aí, Jesus chega mostrando outra realidade para mim e para você. Mostrando a realidade de uma vida abundante. Então, nós não conseguimos ainda passar a pensar da forma abundante que Ele gostaria. Mas podemos começar a dar os primeiros passos. Declarando números que são diferentes para a nossa alma. Não se conformar somente com aquilo que está sendo acrescentado, achando que já é o suficiente. Glória a Deus pelo suficiente. Se você tem o que comer, se alegre. Se você tem o que vestir, se alegre. Mas Ele não diz, não se conforme. Ele diz que nós podemos ir além. Os discípulos, depois que Jesus deu ações de graça pelos 5 pães e 2 peixinhos, o que foi que aconteceu? Jesus disse, olha, sentem em número de 50 em 50, que eu vou mandar compartilhar com vocês. E diz a Bíblia, lá em João 6, que eles comeram o quanto queriam. Não era, espera aí que ainda tem um outro. Vocês estão entendendo? Era o quanto queria. Isso para crente, para ficar obesa no instante, né? Mas, deixa eu melhorar isso aí. Mas isso pode ser em outra área também na nossa vida, gente. Isso pode ser levado para sonhos que estão engavetados. Que você engavetou por achar que nesse ano não podia, no outro ano não podia. Quando puder eu realizo. Não, quando eu acreditar, Deus vai fazer. Não é quando eu puder. Porque se prestarmos atenção, desde criança que sonhamos em algo e ficamos empurrando com a barriga para depois. Depois eu faço, depois eu sei que tudo tem que ser bem planejado, tudo tem que ser bem calculado. O próprio Jesus nos ensina a respeito disso.
Mas sabe, nós podemos planejar, calcular e crer. Senhor, eu calculei até aqui está dentro do meu padrão. Passou daqui, a minha confiança agora está em você. Não é? Quantas coisas que relativamente eram grandes para você e você decidiu acreditar que caberia dentro do seu estilo de vida e hoje já cabe. Que naturalmente, há tempos atrás, se você analisasse, não podia. Mas não deve parar aí. Tem que desenvolver. Ele está esperando que novamente eu e você se levante em fé e diga. Mas não é só dizer porque um pregador está te estimulando a isso. É dizer porque você acredita no Deus da sua salvação. Num Deus que diz que o Espírito que está em você é o Espírito da fé e esse Espírito fala. Esse Espírito não pode estar calado. E quando você decide falar, você passa a acreditar tanto que vai chegar um tempo de você já estar confessando outras coisas. Por quê? Aquelas coisas que você confessou antes, elas já chegaram e você às vezes está tão aquém que nem percebe. Eita! Chegou. Decide sair de onde você está. E presta atenção no que você fala depois do seu momento de oração. Deus está atento a todas as coisas. E Ele não vai deixar de realizar aquilo que Ele quer realizar se Ele encontra um coração cheio de fé. Nós podemos ver a história dos 12 espias. Eram 12, todos 12 subiram, viram a terra prometida, viram o relatório perfeito. Todos eles viram o tamanho das uvas, 2 carregando um cacho de uva. Isso na minha cabeça é muito forte, né? Vim 2 pessoas, né? Botar um pau de arara aqui, né, que chama, para carregar um cacho de uva. Meu irmão, acho que é um cacho de coco, né? Deve ser mais ou menos umas uvas do tamanho de uns cocos, pelo amor de Deus. Não é para ser tão grande assim esse cacho de uva. Às vezes eu paro para ficar pensando assim, meu Deus, o tamanho da sua grandeza é demais. Porque um cacho de uva, 2 pessoas têm que carregar. Não é verdade? E você pode e também levar isso para aquele versículo em que a terra que eles iriam possuir era uma terra que já estava pronta, tinha tudo. Eram os ímpios plantando para os filhos. Não é verdade? Os gigantes estavam tudo plantando lá para quem? Para o povo de Deus possuir aquela terra. Aí eles chegam, olham aquela terra, ficam maravilhados com aquela terra, mas prestaram atenção mais no adversário do que no Deus que prometeu a terra. Olhe para sua irmã e diga assim, não podemos ser assim? Não vamos deixar essa história se repetir? Não vamos deixar o preço de algo nos intimidar? Não vamos deixar a falta nos parar? Vamos falar com ela? Vamos crer em Deus e vamos ter resolvido. Não é verdade? Não podemos ficar onde nós estamos. Os anos estão vindo. E nós temos que mostrar a grandeza do nosso Deus em todas as áreas. Em saúde, em prosperidade, em paz, em alegria, em crescimento. E principalmente no teu lado espiritual. Porque primeiro vem o espiritual para depois vir o natural. Bênçãos são coisas que vêm a reboque de acordo com a minha vida espiritual. Quando você vê pessoas adquirindo determinadas coisas, pode ficar certo, vai atrás da vida espiritual deles, tem uma história. Eu sei que existe aí fora as pessoas que não são tementes a Deus e elas têm de forma ilícita. Mas do mesmo jeito que você vê elas crescerem, vê elas caírem. A diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Não é verdade? E Deus começa falando ao coração daqueles homens, quando Moisés manda que aqueles homens possam olhar a terra, os homens chegam com aquele relatório, Moisés reúne aqueles homens e olha para eles e diz assim, e aí, o que é que vocês me dizem a respeito disso? Não, a terra é boa, não, a terra é boa, não, a terra mana leite e mel. Olha só o cacho de uva, nós trouxemos o fruto da terra, está aqui, nós queremos colocar diante de você, Moisés. E aí, o que faremos? Não, nós não podemos ir até a terra. Não, nós não podemos possuir a terra. Nós perante eles somos como gafanhotos. Olha que comparação. Enquanto Davi, desse tamanho, olhou para o gigante e disse, quem é esse circunciso? Olha a fé falando. Quem é este circunciso que pensa parar o exército de Deus?
Quem é esta falta que pensa que pode me impedir de ter? Falando. Agora, vê só o que os 10 disseram. Ei, não podemos subir. Enquanto fé falando do outro lado. Quem é esse? Pode deixar que eu vou. Agora, presta bem atenção. 10 não foram. Moisés, por desobediência, também não entrou na terra. Mas 2, que tentaram calar a boca da incredulidade naquele tempo, chegaram lá. Eu estou com esses 2. Quem está mais? É? Enquanto 10 dizia, não podemos, eles vão rasgar como pão a nossa vida. Ele vai nos cortar, eles vão nos tirar de cena. 2, eia, subamos e vamos possuir essa terra. Para tudo. Eu sou da fé. Sabe que de vez em quando você está dando um grito desse para a sua alma? Ei, você serve a um Deus de poder. Ei, não é na sua força. Ei, desperte, porque maior é aquele que habita em você do que esse que está no mundo. Como é que está o teu relatório na tua passagem? Será que Deus não viu quando aqueles espias estavam contando isso para Moisés? Ele viu tanto que viu do mesmo jeito quando Caleb e Josué estavam defendendo a causa. Se passam 40 anos, mas a fé daqueles 2 era a mesma. Sabe, passaram alguns anos, a sua fé ainda é a mesma? Se não for, eu vou dizer uma coisa a você, ela tem que ser maior. Pelo menos a mesma ou maior, nunca menor. Você não pode esmorecer porque algumas coisas não deixou de acontecer, gente, que não aconteceu ainda. Você não pode. Você tem que continuar firme, acreditando. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. 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 Deus não quer os seus filhos envergonhados. E os seus filhos não podem ser acomodados na vida de fé, pegando sempre carona na oração de outros. Vai chegar um tempo que Deus quer ver a tua fé. E está na hora de você ser um exemplo de fé para onde você passa. Pelo tempo de palavra que você já recebeu. Pelo tempo em que Deus vem verdadeiramente mostrando determinadas coisas a você e acrescentando. Quer ver uma forma de você fazer a sua fé crescer? Conte seus testemunhos. Rapaz, eu estava ali, Deus fez isso por mim. Olha, eu estava ali. Olha, você vai terminar chateando pessoas. Mas sabe de uma coisa? Você está agradando a Deus? Tem pessoas que dizem, minha amiga, a gente chega junto daquela pessoa ali, é 24 horas falando sobre essas coisas. Meu irmão, presta atenção, ela está sendo abençoada. E só sabe o tamanho da bênção quem precisa dela. Olha as associações. Com quem você se associa? Com quem? Com pessoas que estão limitadas só a essa vidinha? Porque Deus não está limitado só a Rio Doce. Se alguma coisa não acontecer na tua vida porque você está em Rio Doce, eu quero te dizer, Deus não está limitado só a Rio Doce. Tua fé não pode estar limitada só a Rio Doce. Pode vir de fora. Diga assim, o meu Deus não se limita a nada. E eu estou com Ele. Eu estou nele. Então, vamos começar a pensar diferente. Vamos começar a falar diferente. Vamos entender de uma vez por todas que Deus não nos ouve só no momento de oração. Ele ouve quando você sai dali, quando você está na sua roda de amigos. E sabe, a fé que você embasou, a sua oração na igreja, é a mesma fé que você, a palavra que você vai embasar. Para quê? Para você continuar o seu dia, principalmente quando encontrar com pessoas incrédulas. Para quê? Para que essas vidas sejam impactadas. Aquela pergunta que não quer calar. As pessoas que estão perto de você, elas já estão tendo uma vida mudada pela fé que você tem?
Porque se não tiver, tem alguma coisa errada. Não é verdade? Se as pessoas que te acompanham, elas não estão desejando ainda ter o Jesus que você tem, talvez você não esteja apresentando Ele com a sua vida. Pessoas têm que desejar seguir a minha vida e a sua. E aí nós podemos ver, mensurar a nossa fé, porque fé pode ser medida. Cada um de nós recebemos uma medida de fé. Levantamos a nossa mãozinha e recebemos a salvação, né? Confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Aí começamos a aprender dele e crescer mais. Isso significa fé esticando. Mas o fato de receber algumas coisas não quer dizer que eu tenho que permanecer só ali. Existem novos horizontes. Existem novos sonhos de Deus para mim e para a sua vida. Existem coisas que estão engavetadas que precisam sair. E Deus já falou comigo e com você nessa tarde, dizendo para mim e para você o quê? Não empurre o monte. Não é na sua força. É na força do meu poder. Crendo com o coração e falando com a boca. Crendo com o coração e falando com a boca. Crendo com o coração e falando com a boca. Qual a obra, Senhor? A obra é que você creia somente. Tinha um corinho infantil, eu cantava muito com os meus filhos. Eu não vou cantar para você, mas eu vou dizer a letra para você agora. Crê somente e Deus te atenderá. Crê somente e tudo mudará. Crê somente num Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Deixa eu te dizer, 2017, a palavra continua sendo a mesma, foco. Quem tem foco chega. Quem tem foco em oração chega. Quem tem foco em estudo chega. Quem tem foco na palavra, quem tem foco alcança. A palavra para mim e para você guardar no coração é essa: foco. Em que você está focando? Para onde eu e você estiver olhando, é para onde nós vamos dar testemunho. Para onde você está olhando? Para a vida de outras pessoas, você só vai falar sobre outras pessoas. E você não vai ter nada a não ser a vida de outras pessoas nos seus lábios. Para onde você está olhando? Para a palavra, você vai dar testemunho da palavra. Você vai dizer o que Deus fez para a sua vida. Fé é o que agrada a Deus. Fé é certeza. Se você quer uma vida saudável, fé vai te levar a uma vida saudável. Se você quer uma vida próspera, fé vai te levar a essa vida próspera. Foca nas confissões. Eu faço confissões da palavra desde 1995. Meus filhos podem ser testemunha disso aqui. Eu sempre me sento lá no sofá de manhã cedo e começo a declarar palavras de bênção sobre a nossa família, palavra de bênção sobre o nosso ministério, palavra de bênção sobre a vida das ovelhas, palavra de bênção por onde nós vamos passar. E graças a Deus nós temos colhido frutos dessas confissões. Crie, por isso falei.